Seja bem-vinda ao nosso Glencecast. Sim, nosso, porque a gente compartilha muitas experiências, novos olhares, reflexões aqui. Hoje nós vamos abordar o tema consciência negra, tema de total importância para o nosso convívio, para a nossa sociedade. Vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Trazer alguns fatos aqui, pesquisas também, trazer o que é de fato esse feriado, porque ele foi criado. Nós temos um convidado muito especial que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, tá? É muito especial mesmo, gente, mas muito mesmo. Então fica aí sentadinho que você vai acompanhar. Lembrando que o nosso Glencecast é um podcast emocional, que trata muito sobre inteligência emocional, trata reflexões também e traz muito conteúdo, tá? Eu sou a Adriana Santana e vamos comigo até o final desse podcast. Bom, antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, eu vou trazer um dado, uma pesquisa, na verdade, importante, né, do que é o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, marca a morte do Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares. Zumbi foi símbolo de resistência, luta e busca por liberdade para as pessoas negras escravizadas. Ele foi assassinado em 1695, mas seu legado atravessou séculos. A data surgiu a partir do movimento negro nos anos de 1970, especialmente do movimento negro unificado, que propôs a 20 de novembro como contraponto ao 13 de maio, data da abolição historicamente usada para exaltar a princesa Isabel e não a luta dos próprios negros. O feriado foi sendo adotado por cidades e estados, até que, em 2023, foi reconhecido nacionalmente como feriado, Lei Federal 14.759/2023. Hoje, o 20 de novembro, é um dia de memória, reflexão e combate ao racismo estrutural no Brasil. Viu, pessoal? Para quem não conhecia esses dados, do que é realmente a consciência negra, mas a gente vai tratar não só do fato histórico e da sanção da nova lei da consciência negra, mas também do olhar diante de tudo isso, né? Do racismo, quanto as pessoas se tornam pequenas, né? As pessoas que, não só de racismo, mas bullying, enfim, o fato em si, o quanto as pessoas são pequenas em relação a não só o fato do racismo, mas também de outras formas de machucar alguém. Bom, eu vou trazer o nosso convidado agora. Olha, quem está aqui com a gente hoje é o Nicanor Ribeiro, nada menos do que o nosso sósia do Pelé. Olá, tudo bem, Nicanor? O sósia do Pelé, seja bem-vindo ao nosso Glencecast. Obrigado, Adriana Santana, um prazer enorme estar podendo participar desse podcast da Adriana Santana num momento fantástico que é o mês de novembro, né? Exatamente. Mês do meu aniversário. Ai, que benção, o mês viu, da gente? consciência negra. Que bacana. Nossa, e o mês da prevenção do câncer de próstata dos homens, olha só. Exatamente. Nada melhor do que trazer ele, né, gente? Ó. E é o mês 11. O mês 11, exatamente. Tudo bem? Como está? Tudo bem. Seja bem-vindo. Vamos começar aqui. Olha, você é conhecido como sósia do Pelé. Mas eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente da sua história, do Nicanor. Quem foi o Nicanor? Como você começou? Eu sei que você foi radialista, correto? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua história. Então, na realidade, a gente começou lá atrás, há muito tempo, né? Comecei no samba, na realidade, Nossa. né? Eu entrei no samba, eu entrei na Telesp em 74. 74, gente. Em 74 também entrei numa escola de samba. Que bacana. Mocidade Alegre, né? Que era do nosso... Vamos falar a verdade, era outros tempos, né? Outros escola de samba lá atrás. Ficamos Que inveja. 20 anos lá dentro do Mocidade. E aí, falando com o seu Juarez Bichara, seu Juarez, eu queria ser mais alguma coisa aqui dentro do... vai apresentar um evento lá pra nós. Aí, como apresentar? Nunca apresentei. Aí subi no palco, comecei a apresentar, mas tinha que ter alguma técnica, né? Sim. Aí fui fazer um curso para ser radialista, me formei em 88 e comecei a trabalhar como apresentador de escola de samba, do Carnaval de São Paulo, desde a década de 74. Que bacana. E vim até hoje. Hoje eu sou um palestrante, mas que bacana. começamos o Nicanor Ribeiro apresentando eventos nas escolas de samba, principalmente a escola de samba ligada à UESP, né? E hoje o sósia do Rei Pelé. Bacana, mas hoje você não é mais radialista, você já aposentou como radialista. Na realidade, você é palestrante. Na realidade, a gente... Apresentador, influencer, né? Influencer, bem... Agora mudou o nome, né? Agora é influencer, né? Mas a voz continua sendo usada. Legal, bacana. Olha, conta pra gente com quanto tempo você é sósia do Pelé, como começou essa história. Eu sei que você foi até reconhecido pelo próprio Pelé, né, para ser sósia dele. Como que foi essa história? Conta pra gente. Então, na realidade, dentro do samba, eu fui contemplado, né, por um departamento de vendas para ir para os Estados Unidos, em 96.
Aí em 96 eu cheguei nos Estados Unidos como vendedor e acabei virando Pelé, né? As pessoas lá gritavam, né? Os japoneses e americanos falavam, excuse me, please, foto, Achava que era ele. Eu estava numa situação meio recente, né? Tinha sido 94 tetracampeão, onde Bacana. o Pelé fez um gritou tetra com o Galvão Bueno, aquelas coisas todas, então, e eu tinha tirado a barba, eu era barbudo, né? Uhum. E tinha black power na época. Quando eu fui pra lá, eu tirei a barba, abaixei um pouco o black e acabou. Vai ficar mais parecido. Não, foi sem querer, fiz Foi? sem querer, nem imaginava. Mas quando você percebeu que você era Então, a cara do Pelé? Na realidade, eles falando, falei, nossa, que loucura, Pelé. Eles falavam que você era muito parecido com ele. Como eu não entendia a língua, eu nem acreditava. Mas voltando pro Brasil, né, a gente ficou lá uns 15 dias, e as pessoas falaram, pô, você parece com o Pelé mesmo. Aí, mas eu não conhecia o Pelé, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, que loucura, né? Mas enfim, em 97... Mas você chegou a conhecer, você conheceu. Em 97 eu fui despedido da Telesp, né? Uhum. Aí eu fiquei meio mal, né? Falei, caramba, cara, imagine. Porque a Telesp fechou também, né? Não mas ia na existir época mais, né? Ainda estava. Ainda forte, Uhum. né? Aí eu falei, caramba, imagine negro, desempregado, sem Sim. falar uma língua e sem uma faculdade também, vai ficar complicado pra mim. Aí eu chorei muito, né? Fiquei muito mal. Naquela época era mais difícil, né? Em 98 eu fui ser o locutor do Mário Covas, né? Que eu fui o apresentador dele na campanha política dele. Que bacana. Que ele concorreu, né? Em 99 eu perdi minha mãe, né? Nossa. E foi terrível também. Aí em 2000 eu desabei. Aí fui pra uma depressão brava, nem sabia que era depressão aí. Hoje é mais notório, né, a depressão naquela época. O alcoolismo me Mas aí você teve esse momento difícil na sua vida, de superação. Me pegou e eu tava indo pra bancarrota, né? Que tinha acabado, inclusive, o dinheiro que eu ganhei na Telesp, né? Eu só consegui fazer meia casa, né? Queria fazer uma casa toda. Uhum. Então foi ficando complicado, né? Então eu falei, puta, agora eu vou embora, né? E aí, de repente, a Voz de novo me salvou. É isso que eu ia te falar. Como você saiu desse cenário? Eu fui convidado para apresentar o Dia da Mulher, dia 8 de março de 2002, lá no Ipiranga, no Clube São José. Tá bom. Até eu troquei, na época, eu troquei minha voz por uma cesta básica. Olha como é que eu tava a situação, hein? Nossa. E apresentando o Dia da Mulher nesse clube. E aí apareceu uma negra maravilhosa, que eu tenho o maior carinho por ela, e ela chamo de madrinha. O nome dela é Verusca de Souza, ela é atriz e é sósia da UP Goldberg. Ai, que bacana. E ela falou assim, pô, você parece com o Pelé, você pode ganhar dinheiro com isso, mas como é que ganha dinheiro com isso? Sim. Fala, tem uma menina que é dona de uma agência, a Nilce Konstansky, ela é dona da agência O Gordo e o Magro, né? Uhum. Ela pode te aproveitar. Falei, bom, aí eu fui lá, me apresentei pra ela, levei umas fotos pra ela, falei, você parece, mas não parece muito, não, que eu tava, né, do álcool, né, usando a bebida, né? Então realmente fica meio feinho, né? Mas eu vou te levar usando o programa da Gazeta, Mulheres, da Ione Borges, aquela coisa toda. E eu fiquei ali na plateia com as mulheres, né? E sou muito grato com isso também. E a partir desse programa, eu nunca mais parei de trabalhar. Que bacana. Aí desse programa eu fui pra lá na Record com o Tom Cavalcante fui pra Globo, foi Zorra Total. Legal. Falei, puta, e nesse programa eu fui fazer celebridade, tinha novela celebridade. E eu me lembro que foi para DPZ, eu trabalhei para DPZ. E o cachê que eu ganhei, eu falei, caraca, cara, muito dinheiro. Aí eu falei, bom, agora eu sou o Pelé. E aí eu falei, mas eu tava com medo que todo mundo falava, puta, você não conhece o Pelé vai te processar. Então, com aquela dúvida. Aí eu falei, caramba, e sempre tem alguém em qualquer lugar que eu estou que fica olhando muito para mim de uma maneira diferente, né? Uhum. Aí eu falei, cara, por que você está me olhando tanto? Um rapaz que eu conheci lá na Câmara Municipal de São Paulo. Fala, cara, o Pelé daqui 1 ano vai estar aqui. Daqui 1 ano? Daqui 1 ano. Você tá brincando? Sério? Aí me preparei, né? Comprei um terninho. Que bacana. Até então ele estava fora, Pelé. Comprei ele morou fora um tempo também, Pelé, né? Comprei um terninho e fiquei esperando o Pelé. Na realidade, a mulher dele, a Cília Nascimento, foi homenageada, mas ele estava junto. Tanto é que ele saiu de lá e já foi para a Europa, né? Entendi. Aí você conheceu ele nesse evento. Aí conheci ele nesse evento. Ele estava dando uma entrevista para a imprensa, né?
Aí fez aquela foto maravilhosa que... E como é que foi conhecer ele? Foi emocionante? Porque o Nossa, Pelé era uma figuraça, demais, né? foi demais, né? Eu pedi pra Deus no mesmo dia, né? Eu me emociono até hoje. Que bacana. Fala, Deus, se eu pareço que esse memória que cara ninguém te tira, né? tira meus vícios agora, que eu tava indo já pro... Já tava me entregando já. Que bacana. Olha, E você aí teve o eu- privilégio de conhecer o Pelé. aí Olha, eu eu- não pude conhecer o Pelé, É. infelizmente, mas você teve essa grande na encontro, essa Câmara memória. Municipal de São Paulo, no banheiro, eu ajoelhei e pedi pra Deus me ajudar. Graças a Deus, Papai do Céu me ouviu. E hoje eu viajo o Brasil todo contando essa história, falando do que bacana. Negrão. Eu sei que você tá cotado até ir pra Copa, hein? Vai representar. Tô sabendo, tô exatamente. mexendo os pauzinhos, que eu acho que ele vai estar cotado, tá escalado até pra estar na Copa lá com o Pelé. E a primeira Copa sem o Pelé, né? Ó, fica aqui já a dica para ele nos levar, né, Lelo? É. Nós estamos juntos É. aqui como oficial equipe. Aliás, eu quero agradecer o Lelo, Oi? o seu O Lelo ali, nosso filmmaker, nosso produtor, aí, ali, ó. realmente, o moleque Exatamente. é bom. Olha, Top, viu? esses- Olha, foi esse elogiado vídeo que eu pelo fiz Pelé, nada aqui, menos sósia do Pelé. É. Parabéns, Lelo. E Bacana. é garoto novo, hein? Garoto novo, 90, né? É. 93. 93, olha lá. Quase ali comigo, mas. Grande né? geração. Quase ali comigo. É, a geração que vai revolucionar tudo. Que vem Fala com que- que vem com tudo. Fala Aí. que é o nosso mascote. A gente parte, mas vai deixar em boas Sim, mãos, né? sim, Pra graças a essa nova Deus. geração. Graças a Deus. Quer dizer, a gente tem que trabalhar essa nova geração, né, É. Pelé? Por isso que a gente está aqui hoje. Sim. Porque, para falar um pouco dessa nosso tema da consciência negra, eu falo que a gente tem que trabalhar a geração passada e a nova. Sim. Né? Porque, infelizmente, a gente está no século XXI, gente, mas a gente ainda se depara Com muitas com coisas erradas. muitas né? coisas erradas. Muita Somente essa questão ganância, de né? racismo, né? Que eu falo que racismo, bullying, essas coisas aí que estão tudo misturado O e que tornam pedófilo também. torna o ser humano pior. Essas notícias, a gente estava falando agora há pouco antes de iniciar, né? Sobre o que está acontecendo no mundo. Essas guerras, aí política, e todo mundo se machucando. Eu conheço pessoas que choram e sofrem pelo que estão acontecendo no Sim. mundo, na política. Falo, gente, vamos primeiramente, né? Vamos centralizar aqui Cuidar da gente, dentro. né? Eu falo, antes de ver notícia, cuide de dentro Cuida de da você. E gente. cuidado com o que entra dentro de você. Uhum. Né? Porque o que está acontecendo lá do outro lado do mundo não pode influenciar no que está acontecendo aqui dentro de você. Você não pode sofrer por algo que você não está lá perto, você não participa. A gente tem as nossas lutas, né? Não é Sim, isso, sim. ô, Nicanor? A gente tem as nossas lutas e não dá para viver a luta do outro. A gente pode se solidarizar, pode ficar comovido com tudo que acontece, mas a gente não pode sofrer junto, correto? Você também acredita nisso? Tanto é que o Pelé parou uma guerra, né? Exatamente. Vocês querem me ver? Vocês querem uma apresentação nossa? Tem formas de lutar, não é? Ele poderia chorar, ficar triste, ficar debilitando ele mesmo com essas notícias, mas o que ele fez? Ele foi para cima. Ele Exatamente. usou o que ele tinha de importante, de melhor, que era a imagem dele, E o futebol. né, o futebol e tudo que ele representava. E olha o que ele conseguiu. Exatamente. Né, porque ele representou algo tão forte que as pessoas, ele Sim. só ajudou ali Sim. aquele ambiente. Então, acho que essa que é a verdadeira luta, não é Eu mesmo? acho que é. Pra mim, não tem melhor, porque a bola para ele foi uma coisa assim muito gratificante, muito lindo, muito Foi a vida dele, né? A história dele, né? e os momentos mais difíceis, né? Trabalhou com o momento mais crítico do futebol, né? Exatamente. Hoje você tem uma tecnologia, tanto na bola, Exatamente. quanto na chuteira, quanto na roupagem, Ali era na raça, né? alimentação. Não, ele foi... Condicionamento físico hoje, né? Academia. Hoje, Ali era na raça. Ele tinha que se Exatamente. condicionar ali na raça. Então, a partir desses jogadores daquela época de 40, 50, a coisa foi evoluindo, né? Bacana. Trazendo um pouco do que você falou, vou só mudar o contexto um pouquinho para o mundo que nós vivemos hoje. Quando a gente fala dos nossos antepassados, hoje a gente fala da questão de inteligência emocional, que existe tratamentos, Sim. treinamentos de inteligência emocional, até profissionais que atendem na área da saúde emocional e mental. Que é um profissional novo, na realidade, naquela né? época não tinha. Não tinha, Né? não E tinha. hoje parece que a gente tem um déficit maior, um boom pior mental e emocional do que antigamente. Exatamente. Né? E olha que a gente tem aqui na palma da mão informação, né, gente? Cursos, programas, né, vídeos sobre eu vivia saúde. depressão, eu não sabia que estava nesse momento depressivo, né? E naquela época não tinha tantos recursos hoje para ajudar, né? Você teve praticamente ali sair Até o desse geriatra cenário. não tinha, né? O geriatra também é um técnico novo, né? É uma especialidade nova também, né? Exatamente. É Olha, um clínico geral, né? viu, gente? Olha quanto a geração de hoje, na atualidade, é privilegiada e não se dá conta.
né? Que eu vejo pessoas reclamando ainda de não ter ajuda. Como que a pessoa pode falar que não existe ajuda? Existe ajuda em tudo quanto é canto, né? Desde telefone, online, programas, bons programas, né? Que eu falo, se alimente. Mas se alimente de bons programas e bons conteúdos, correto? Sim. Você também acredita? Você gosta de leitura, gosta de ler? Adoro. Eu gosto e eu fui criado pela minha avó, né? Então, que bacana. Então, assim, minha avó falava assim, a doença entra pela boca, né? Então, se você comer uma boa comida, a nossa comida era a comida da vovó mesmo, Sim, né? exatamente. Ela plantava lá aquelas coisas todas e dava pra gente. Então, hoje eu lembro com muita saudade dos tempos da vovó, porque hoje você tem... Estava numa viagem, encontrei com um cara, falei, pô, o que você... Eu sou engenheiro. Engenheiro de quê? Faço carne, engenheiro de carne. Eu falei, nossa, o que é isso? Exatamente. É uma profissão que a gente nem imagina que existe, né? De carne. Mas o que seria um engenheiro de carne? Isso que faz hambúrguer, essas coisas todas. Então, imagine, tá, entendi. Ele faz o processado da carne. Engenheiro de carne. Olha que interessante. Você que não sabia o que é engenheiro de carne, ele faz os processados ali da carne. Essas empresas, então, né? Hambúrguer. Que a gente come, né? Então, é isso que eu tô te falando. Hoje a questão da saúde podia estar melhor e tá pior. Porque hoje tem muito industrializado, né? Fast food. Então as pessoas comem muito mal hoje, né? Exatamente. E põe de tudo naquele processo. Né? O que põe? Exatamente. Bom, para baixar o custo. Coisa boa ou coisa ruim? Enfim. Eu acho que na vida tudo são escolhas, né? Sim. Que a gente escolhe o que é melhor. Por exemplo, eu tenho filhos e a gente, lógico, a gente vive numa era que existe tudo aí na palma da mão. Existe essas empresas de hambúrguer, eles podem comer, não podem? Não é questão que não pode. Você também negar algo também é ruim na era que nós estamos. Mas condicionar. Por exemplo, já me falaram, mas vocês têm dinheiro e não comem toda hora, por exemplo, num fast food? Não, eu como em casa. Eu sou ainda da alimentação. Até hambúrguer a gente faz em casa. É a melhor coisa. Né? Eu falo, eu prefiro hambúrguer caseiro. Moída, eu faço hambúrguer caseiro, alfacinho, tomatinho, porque eu sei que é tudo natural ali, saudável. Então eles estão acostumados, mas não é porque, mas vocês têm para ir na hamburgueria temos, mas eu prefiro escolher. Lógico que uma vez ou outra melhor, viajando, a gente vai. E nessa cidade que vocês estão aqui, São Bernardo, eu conheço São Bernardo já. Eu vim aqui na década de 90, aqui é muito maravilhoso, muito gostoso, muito verde. Aqui é muito verde. Eu frequentava muito o bairro Baeta Neves, não sei se você conhece. Baeta Neves eu conheço. Conhece? Mas aqui muito. Perto, aqui em São Bernardo, a mais famosa é a Servidei Demarque, não sei se você já ouviu falar, que aqui era conhecido como a Rota dos Restaurantes. Bom, vou te falar que a Rota dos Restaurantes hoje tem poucos restaurantes ali, mas tinha os melhores. Pessoal, vamos falar de geração. Ali tinha o Santo Antônio, que era um restaurante muito antigo. Você já conheceu? Era muito antigo. No Demarque. Exatamente. Era a Rota dos Restaurantes. Tinha um frango com polenta. Sim, é verdade. Tinha, não é? Sim. E não existe mais. Eu vi do tempo da Telesp aqui. Não é? A geração boa acabou. Os antigos que cozinhavam foram embora. Então fechou-se esses bons restaurantes. Eu sinto falta de não ter pegado essa era de ouro aqui do Demarque. Agora, graças a Deus, na minha cidade, no meu bairro, Vila Medeiros, nós temos um restaurante que se manteve da década de 60 até hoje, que é o Mocotó. Nossa, que delícia. Ali, aí meu amigo Rodrigo, parabéns, começou pelo pai dele, seu José, mas está lá até hoje. Então, quem quiser conhecer meu bairro, onde eu nasci, Vila Medeiros, São Paulo. Vila Medeiros, hein, gente? São Paulo. A gente já fugindo aqui nas rotas restaurantes, né, Lelo? Já fomos aqui nas dicas de restaurante, gente, mas calma aí, o tema é ainda bem que o diretor não é bravo, não, né? Olha o diretor ali, fugiu o tema. Mas vamos lá, você vê que depois eu vou ter que trazer de novo o nosso sósia aqui do Pelé pra gente compor sobre samba. Já tá convidado em fevereiro aqui, vem gravar sobre o carnaval. Você vai gravar comigo de carnaval, porque eu sou apresentador, compositor, a gente traz uns compositores bons. Não, mas vai apresentar aqui pra nós o Glencecast de carnaval, né, Lelo? Eu vou ser a convidada, você apresenta, sim, ok? Não é verdade? Até dancinha, mas aí, em fevereiro teremos aqui o Sósia do Pelé como radialista, como apresentadora aqui do carnaval, Tamo hein? junto. Vai fazer um enredo aqui pro Glencecast, que ele vai fazer um enredo aqui pra nós, hein? Legal. Mas vamos voltar aqui do tema da consciência negra. Infelizmente não é um tema muito bacana, assim, é triste, né? A gente falar sobre isso, mas eu queria ter o seu olhar, eu queria ter sua opinião, você que faz parte da sua história, né? O povo negro faz parte da sua história, é forte, assim como... Lógico, eu tenho minhas raízes, eu falo que meus familiares são nordestinos, então eu trago todo aquele peso dos nordestinos que vieram para São Paulo, então eu sei, por exemplo, a família do meu marido veio da Itália,
naquela época que os italianos estavam saindo de lá para trabalhar nos cafezais, então teve aquela época dura também, né? Que eles foram não escravizados, mas também foram muito abusados ali, os italianos também, né? Nos cafezais, né? Infelizmente, a nossa história do país, do Brasil, tem essas coisas tristes que a gente não gosta de falar, tanto da escravidão, quanto também os italianos foram meio que escravizados também, né? Porque ganhavam-se muito pouco, né? Fugindo de uma realidade lá no país deles. Mas vamos falar sobre a consciência. Para você, em algum momento da tua vida você deve ter passado por essas questões de racismo. Você mesmo falou que conseguir emprego, a gente tem índices até hoje, né? De pessoas. Vou falar um pouquinho sobre o racismo. Ó. O racismo é o preconceito e a discriminação baseado na crença de raças humanas, são hierarquicamente superiores ou inferiores. Quando falamos do racismo, não estamos falando de opinião, estamos falando de fatos. Pessoas negras ganham menos, em média, pouco da metade do que pessoas brancas. Mulheres negras recebem metade do valor pago a homens negros por hora trabalhada. O desemprego e a informalidade são maiores entre os negros. Mesmo sendo 56% da população, pessoas negras ocupam menos de 30% de cargos de chefia. Mais de 40% vivem abaixo da linha da pobreza. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. E quase 80% relatam já ter sofrido discriminação racial. Infelizmente, esses dados são alarmantes e tristes, né? E é fato, porque você passou muito por esse cenário, não passou? Pô, na própria Telesp, né, de 74 até 90 e pouco, a grande maioria, todos brancos na chefia. Negros você contava nas mãos. Era pouco. E era não era o top da chefia, era médio, né? Sim, nunca tinha uma da chefia. Não, Hoje a gente pega pessoas negras na chefia, mas imagina se você conversar com elas, a trajetória, o quão foi difícil para estar lá em cima. Aí teve que se trabalhar muito mais, se destacar muito mais para estar lá em cima. Né? Mas, ó, e hoje, de certa forma, a gente fala muito de modernidade, que está tudo igual, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que tem cotas em empresas, tem cotas em faculdade, tem cotas para tudo, né? Para colocar aí. Não é por oportunidade, é por cota. Você acha isso ruim? Eu acho isso ruim para o ser humano de estar dentro, por exemplo, dessas cotas, sendo que deveria ser tudo igual. Não deveria existir esse negócio de cota, deveria ser por mérito? Na realidade, mérito os negros têm muito, graças a Deus. Claro. Eu estudei no Liceu dos Ofícios, fui um bom aluno, me considero um bom aluno, mas tem o problema daquela máfia dentro dentro do contexto. Então, quando você entra no sistema, quando você, por exemplo, nós éramos desenhistas, eu era desenhista lá dentro. Então, quando você entrava no meio dos desenhistas ali, grande maioria brancos, para você destacar era complicado. Então, você não tinha aquela chance, era um ou outro. Então, eu até acredito que a cota veio beneficiar, entendeu? Porque é complicado você... Ela veio beneficiar um cenário que já era um déficit ali, né? Dentro era difícil das projeções. você, mesmo com toda a sua capacidade, com o seu estudo, para você passar, não, eu quero aquele, eu quero... Você até concorria com eles, mas não passava. Era o outro que seria escolhido. Então, era muito desigual, porque eles eram a maioria, né? Sinal que a gente tem muito, né? Você não sabe quem é seu inimigo, né? Então, era complicado. Pelo menos eu senti muito isso. Eu não sei hoje, né? Então, eu depois, com a aparição do Pelé, graças a Deus, abriu muitas portas para mim. Eu, por exemplo, eu fiz vários trabalhos, e faço vários trabalhos, onde eu só não pelo Nicanor, e sim pelo Pelé, pelo Edson, senão eu não estaria ali, entendeu? Então, eu já conheci mais de 6 capitais por conta do Pelé, mas quantas porradas esse cara não tomou para ser o Pelé? Exatamente. Entendeu? Me pergunta, a gente teve o filme da história da vida dele, a gente acompanhou um pouquinho ali no filme, que assim, todo mundo passou esses perrengues, ele né? nasceu em Três Corações, mas foi morar em Bauru. Meu pai é de Bauru. Meu pai foi ferroviário. Junto com o pai dele. Então, era um local que esses negros trabalhavam. Né? Na ferrovia, põe lá na ferrovia, na bilheteria, enfim, nos trilhos. Então, era a demanda que tinha para o negro para poder sobreviver e conseguir alguma coisa. E tanto é que eu vou lá para Bauru, a gente tem umas terras lá em Bauru, né? Eu vou para lá e
e fico revoltado, que a casa do Pelé, que viveu lá, os caras derrubaram. Nossa. Então eu falo, mano, não Podia fazer isso. ter Podia tombado, né, um fazer patrimônio tombado, histórico, museu. porque foi de certa forma, foi um Exatamente. grande nome no Exatamente. no nosso país. O Vaquinho também os caras derrubaram, que é onde ele fez 11 gols, começou toda a história dele antes de ir pro Santos. E hoje está um grande shopping e só tem um mural, né, na frente, né? E quando eu vejo, eu fico emocionado. Quando eu vou para lá, eu estou para ir agora em janeiro. Aliás, Bauru pode me receber em janeiro, estarei aí. Então são coisas que Pelé passou para a gente hoje ter um certo prestígio também no cenário. Alguém teve que passar primeiro. Sim, assim, teve vários nomes, né, de pessoas negras que comporam aí o nosso cenário de sucesso, né? Que trouxeram. Uma delas que eu sou de fã, Glória Maria, né? Glória Maria, Glória exatamente. Maria. Grande apresentadora, né? Nossa, Grande. Pelé Mostra que talento não tem classe social, não Sim. tem etnia, não tem nada disso, né? E quando a gente fala de racismo, eu vou chamar você de Pelé, porque pra mim você é o Pelé. É sósia do Pelé, hoje é o Pelé. Então, o racismo, as pessoas tendem a acreditar que o racismo está muito relacionado a pessoas negras, e não, né? Na verdade, quando a gente fala de racismo, a gente pode também nichar em pessoas, etnia, geral, né? Preconceito com japoneses, asiáticos, todo e principalmente de classe social, né? Sim. Que as pessoas mais afetadas realmente são as pessoas negras por conta de eu ver essa hierarquia, né? Que as pessoas usam o racismo para se acharem superiores, né? Geralmente, eu costumo dizer que é o contrário. São pessoas pequenas que usam dessas abordagens, usam ser racistas para se sentirem grandes. Sim, né? Porque a única forma de se sentir grande é pisando ou humilhando alguém. Então elas são muito pequenas. Né? Então na verdade, eu me sinto até. A gente senta assim, com pena dessas pessoas, porque o problema está nela, não está no outro. Eu sempre costumo dizer... Eu acho que é um problema de saúde, é mental, eu sempre costumo dizer, Pelé, eu costumo dizer muito nos meus treinamentos aqui nos programas, que eu trabalho muito com uma frase que isso mudou muito a minha vida e eu uso nos treinamentos para ajudar pessoas. Que quando as pessoas falam, mas o outro fez isso, mas o que? Eu falo, a atitude do outro compete ao outro, a minha é a minha. Sim. Se você tá bem com você, com a tua verdade, se você é uma pessoa boa, não machuca ninguém, não humilha ninguém, não precisa pisar em ninguém para crescer, tá tudo bem com você. O outro, deixa que o outro... mas ele machucou. Aí é a atitude dele, né? Sim, Quem vai ter que responder, né? Perante Deus e mentalmente para ele exatamente. mesmo vai ser ele. Quem não dorme, né? A cabeceirinha, com a cabecinha no traseiro. Hoje nós, graças a Deus, dormimos e muito bem, né? Exatamente. Isso é. Ele acabou de dizer, esse é o segredo da vida. Gente, se você coloca a sua cabeça no seu travesseiro e você dorme muito bem, mesmo que você tenha algum problema, às vezes você pode não dormir, que você tem algum problema pessoal de pagamento, mas também não deve dormir. Sim. Esses dias eu falei isso pro meu marido, porque assim, eu durmo muito bem. E olha que não é que eu não tenho problema não, viu, gente? Eu tenho muito problema. Mas ele fala, nossa, se você deita, você dorme, você apaga. Eu falei, sabe por quê? Porque eu me condicionei mentalmente a dormir bem. Porque eu falo pra ele, mesmo que eu tenha problema, o que eu faço à noite? Eu tenho problema, à noite eu não vou resolver nada, eu tenho que dormir, amanhã é outro dia, não é verdade? O que você vai resolver de madrugada? Nada. Porque o meu marido, ele roda a casa inteira, gente. Ele acende luz, ele toma água, ele não dorme. Ele tem insônia quando ele tem algum problema. Eu falei, mas pra quê? Você vai resolver o quê de noite? Sim, nada. Não, dorme. Aí amanhã você tá bem, você dormiu, tá mais saudável, mais disposto e consegue resolver o problema. Sim. Porque às vezes o que a gente não consegue ver no dia anterior, pelo cansaço, de estresse, mentalmente, no dia seguinte, você descansado, você consegue ter um novo olhar, consegue, não é verdade? É sempre assim, olhar, né? um novo olhar sobre aquele... aliás, é verdade, aconteceu isso com você? De você ter um problema, falar, não consigo achar a solução. Você dormir uma boa noite, no dia seguinte você clarear as ideias ali, como dizem? Então, no meu momento de depressão, né, que eu saí da Telesp até os 2002, né, eu usei o artifício da bebida alcoólica, né? Sim. Então, quer dizer, na realidade, eu não bebi, não é que eu não dormia, eu desmaiava, né, que eu estava alcoolizado, né? Mas, era anestesia, né? É, anestesia. Mas hoje, graças a Deus, não bebo e durmo muito bem, graças a Deus, mesmo com todos os problemas. Aliás, estou com um problema agora, né? Do nada eu perdi uma visão esquerda, né? É verdade. Então, vamos falar sobre isso. Você falou que estava muito bem, de repente perdeu um lado. No coral, cantando. Eu falei, caramba, o que é isso? E os médicos falam que é uma trombose, né? Na realidade, a vista está bem, mas a parte cardiológica precisa ser examinada. Então, o que eu falei para o Papai do Céu? Papai do Céu, pelo menos tem uma. Se tem que passar por esse momento, vamos passar por esse momento. Então,
acalmei o coração e estamos tratando, conversando com os profissionais para saber por que isso Muito aconteceu. bacana esse seu pensamento. Fica até a dica para vocês, pessoal, de como encarar o inesperado. A gente falou sobre isso, Pelé, no podcast passado, sobre o destino. Depois sim. você veja no canal do YouTube, muito bacana, como lidar com situações inesperadas da nossa vida. Que às vezes o destino vem, a gente está tudo bem, mas de repente acontece algo que estava no nosso destino passar e a gente não entende por quê, e a pessoa desespera, perde a linha, se perde totalmente. Né? Então, como lidar com isso? Você tem um problema, a melhor forma é lidar de uma forma tranquila, consciente, trabalhar o seu emocional para não sofrer antes do tempo, que agora nesse processo você tá no processo de descobrir o que de ver as formas de tratar aquilo. Como então, eles que estudaram. Eles que estudaram, não cabe nem a você, né? Porque tem gente, Pelé, que tá doente e vai lá no Google. Aí, deixa eu ver isso aqui. Aí eu tô com essa dor. Aí ela vai lá e ela quer ser o médico, ela quer ser a cirurgiã, ela quer saber que ela vai operar e não deixa para um profissional qualificado, correto? Exatamente. E você só tem que esperar, se tranquilizar, calmar teu coração e pedir a Deus, Assim, que Deus sabe de tudo. Esse é o melhor caminho. Por mais que a gente não entenda Conversar com né, ele, os caminhos que ele nos leva, mas a gente tem que confiar numa coisa. Sempre será o caminho que a gente tem que passar. Eu falo muito isso, porque a minha história, de todo o processo, que eu tô aqui hoje como mentora, ajudando pessoas, ele surgiu de uma história de vida, de uma história muito difícil de vida. Então, tudo que eu passei na minha infância, adolescência, tudo que eu sofri, serviu para me ressignificar e trabalhar com o que eu trabalho hoje. Pessoas, senão eu não conseguiria. Eu costumo dizer o seguinte, como que eu posso trabalhar você numa dor se eu nunca passei por ela? Então, tem dores que eu passei na minha vida muito profundas, somente como mulher, que eu só consigo trabalhar outra mulher porque eu passei. Porque senão eu não conseguia poder falar, eu entendo, eu acho que eu sei como você se sente. Não, a pessoa não vai saber a menos que passar, não é verdade? Exatamente. E aproveitando essa coordenada aí, porque quando eu me tornei sósia, as pessoas debochavam muito, né? Sósia, o que é sósia, né? Sim. Americano é Kubel, aqui é sósia, né? Sim. Então, hoje, até me deu a oportunidade de criar, né? Uma lei, né? Uma lei de sósia, né? Tem um vereador cuidando dessa área aí que bacana. É mentira ou verdade? 1º de abril, é o dia do sósia. Então é uma lei que a gente está vindo aí com toda a galera. Hoje nós temos um grupo de sósias ligado ao futebol e também não ao futebol. E isso é de uma coisa ruim, desagradável, está se tornando uma coisa bacana. Não deveria, né? Sabe como eu vejo sósia? Eu vejo uma continuação da imagem de algo que a gente não quer perder. Por exemplo, Pelé é uma imagem tão bacana, foi uma história tão linda, e a gente tem um sósia, é uma benção, porque a gente está vendo aquela imagem ali, relembrando. Né? Eu acho que o sósia, por exemplo, eu adoraria que tivesse um sósia, a gente fala muito cover, né? De um sósia do Cazuza, que eu adorava o Cazuza. Não é verdade? Deveria ter sósias de todos, se possível, porque a gente poderia relembrar ali e curtir, né? Matar a saudade. Lembra de Exatamente, chacrinha. Matar a saudade. Você falou bem, o sósia existe para nos alegrar emocionalmente, para a gente matar a saudade. É assim, é lógico, tem pessoas que vão ver como, que nem você acabou de falar aí, que falavam, né? Ai, que é só debochando. Quem debocha é que não tem a menor sensibilidade e tá toda debilitada emocionalmente, que não consegue entender o outro lado. E não tem nem ideia do que a gente representa. Exatamente. Porque eu falei, eu não sou jogador de futebol. Eu procurei um esporte. Qual é o meu esporte? Correr, eu sou corredor. Sim. Hoje eu corro a São Silvestre, já estou na 20ª. Tem 100, eu tenho 20ª, eu tenho 20 medalhas. Mas eu tive também correndo, eu fui visitar o GRAAC. Os meninos da GRAAC ficaram impressionados quando eu me viram. Bacana. Nossa, eu não sabia se eu olhava para mim e se tirava foto. Então, tem um lado bom também, um lado gostoso dessa coisa. Então, não é só deboche que as pessoas têm que mas é que essas pessoas analisam assim, o sósia não é uma cópia da pessoa. Sim. Ele representa uma imagem. Então né? você pergunta, mas cadê seu cordão de ouro? Cadê seu carro zero? Acha que é cópia, né? Não, joga bola também. Não, né, gente? Fala só sósia, só representa a imagem dele, que é linda, belíssima história. Isso você pode fazer a alegria de tantas crianças. Então, como você toma remédio genérico, você tem um genérico também. Mas eu acho, por exemplo, quem não pôde estar perto dele, né, porque realmente agora ele já partiu, não tem como, mas as crianças dessa que estão vindo ter você presente, eu acho incrível. Eu acho incrível. Parabéns pelo seu trabalho, eu acho que é lindo, é o que você faz, e eu total apoio, e as pessoas que... Críticas nós sempre teremos, né? E geralmente quem te critica é a pessoa que não está bem com ela mesma. Eu falo para Deus, eu não tenho tempo para ouvir crítica. Não, eu vou seguir. Já estou com 71 anos, o que mais eu quero? Eu quero curtir meus netos, meu bisneto, entendeu? Eu quero
curtir minha vida, pô. Você falou uma coisa muito importante agora, gente. Pega a dica aí. Se você tem tempo para ouvir crítica, você não tem tempo para criar. Né? A pessoa que está muito parada ali ouvindo críticas, Sim. ela não consegue produzir, Claro. não consegue criar. Então a gente não tem tempo para isso, né, Pelé? A gente só tem tempo para criar, né? Para criar e ajudar os outros. Muito. Você ajudando, trazendo alegria, carinho, conforto pela história do Pelé, e eu ajudando aqui pelo IGLA, pela inteligência emocional, ajudando pessoas a trabalhar as suas emoções, que é o mais importante, a gente aprender a lidar com as nossas emoções, não é isso? E é legal que o minha primeiro podcast foi com uma mulher. Que bacana. Dona Eugênia, a gente fez um podcast sobre a terceira idade, né? E comecei a minha vida no programa Mulheres. Que bacana. Então, eu tenho o maior carinho e o maior respeito pelas mulheres. E foi no dia 8 de março de 2002 que tudo começou na minha vida. É o dia da mulher. Viu, gente? As mulheres dão sorte. Então, Viu, Lelo? Pega essa. Eu fui criada pela minha vovó, né? Minha avó que me educou, né? Mas bacana. Mas verdade, olha, pessoal, não é um comentário agora, nem feminista, nada disso, mas as mulheres, eu estava falando com você sobre isso no começo do programa, né? Sim. A importância da mulher. Né, no cenário da sociedade, da vida e do homem. Porque a mulher gera. Lembra que eu te falei? Meu trabalho começou com a mulher, de trabalhar a mulher, estruturar a mulher, porque a mulher, ela gera o ser humano. Ela gera o homem, ou gera a mulher. Então, se a gente trabalhar esta mulher, que ela esteja bem emocionalmente, consciente das suas escolhas, atitudes, aquela criança, aquele ser que vai ser gerado, ele vai já nascer totalmente diferente. Sim. Ele já vai nascer mais trabalhado a questão emocional. Né, ele vai estar muito melhor. Você sabe que a gente tem muitas coisas do passado, a gente estava falando sobre isso, né? De imersões que a gente participou, que vai lá desde o útero, coisas que aconteceram na gestação das nossas mães, Exatamente. Que começou tudo ali. Então, se a gente trabalhar o começo, o início ali, a gente consegue que essa criança cresça, nasça de uma forma saudável emocionalmente. E minha mãe foi uma guerreira, né? Ela teve 4 filhos, perdeu 2, ficou eu e meu irmão, né? Que teve paralisia infantil, acho que foi o primeiro a nascer, mas lutou muito para cuidar da gente, foi empregado, não sei se era empregado doméstico que usava, né, diarista na época, né? Naquela época era empregada, diarista é hoje, naquela época era empregada doméstica. Hoje, foi lavadeira, foi costureira. Hoje não pode usar mais os termos. Foi tudo para trazer esse negrão aqui bonitão, maravilhoso, que hoje e fez um ótimo trabalho, né, minha gente? Fez um ótimo trabalho. Eu garanto que sua mãe deve estar muito orgulhosa, feliz com o que você fez da sua vida, até dos momentos que você teve que superar. Que eu falo de toda a sua trajetória, eu fico muito emocionada com o seu processo de reestruturação, de ressignificar e seguir em frente. Esse é o maior ponto da nossa vida. Luta. Porque quando tá bem, tá tudo bem, né? Quando a gente tá sorrindo, quando os trabalhos estão vindo, aí tá tudo maravilhoso. Mas é no momento de dor, de superação, de fortalecimento, que a gente realmente nos conhece, do que a gente é capaz. E é um desafio, né? E é um desafio. E hoje você é um cara que você cuida do teu irmão, né? Você falou que tem um irmão que é especial. Continuamos namorando na Vila Medeiros ainda. Olha, a Vila Medeiros, gente, famosa. Lá, o meu negrão maravilhoso, tem 68 anos hoje, Luiz Cário Ribeiro. Minha filha foi morar comigo também, que bacana. A Cátia Regina, que é Uber. Que bacana. Então, quantos anos tem sua filha? Minha filha acho que ela tem uns 42. Nossa, já não é filhinha, é milhona. É a segunda filha minha, que né? bacana. A primeira é a Tatiane. A Cátia, a segunda, depois veio mais um monte aí. Que bacana, mais um monte. É tipo o Pelé? A história do Pelé? Veio Tatiane, veio o Thiago Luiz, veio a Thalita, veio a Carol Bueno Ribeiro. E mais os agregados que vem também, a gente ajuda junto. Que bacana. A gente ajuda também. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua trajetória. A gente está aqui... vamos estar finalizando o nosso Glenscast, infelizmente. Passou tão rápido esse bate-papo nosso. Olha, a gente podia ficar mais horas aqui. Esse homem tem muita história, mas lembrando que ele volta no carnaval, gente. Com certeza eu trarei esse homem aqui no carnaval e vai ser incrível o nosso carnaval junto com o pessoal, né? Fica a dica. Pessoal, eu vou finalizando aqui. Eu só vou finalizar eu vou finalizar com a voz do Pelé. Olha, é o seguinte, eu só tenho que parabenizar a você, Adriana Santana Mazaron, que é uma pessoa assim fantástica, maravilhosa, que além de cuidar das mulheres, cuida das nossas criancinhas também. E isso é muito legal. Olha, que Deus te abençoe tremendamente e Brasil, mundo, vamos seguir exemplo, entende? Obrigada. E eu vou fazer minha foto com o Pelé daqui a pouco. Calma aí que eu vou fazer minha foto. Gente, eu vou finalizando trazendo a consciência, por isso que chama consciência negra. Você ativar a sua consciência aí do que você faz de errado. Tá? Não machuque ninguém, não precisa ferir ninguém.
né? Se a gente começar por aí, né, Pelé, ter essa consciência, a gente já não melhora muito, a humanidade, né? Vamos nos tornar mais humanos, né, na verdade. Essa é o nosso pedido aqui, né, Pelé? Lembrando que eu digo que a maior forma do ser humano se sentir grande é menosprezando os pequenos, que na verdade eles que são os pequenos, né? Essa é a análise que eu faço aqui. Então toma cuidado, toma cuidado. Se você tem essa necessidade de pisar alguém, machucar alguém, ou fazer piadinha de mau gosto, ou, né, quer se destacar por algum motivo, não se destaque pelo mal. Eu vi falando isso para meus filhos, puxando ele. Não se destaque pelo mal, se destaque pelo bem. Claro. Fazendo as coisas corretas, aí você tem muitas bênçãos na tua vida. Então fica a dica para vocês. Papai do céu tá vendo. Papai do céu tá vendo. Primeiramente, tem o mais importante que Deus está vendo, né? Você terá bênçãos, você será abençoado se você for uma pessoa do bem, né? E abençoar outras pessoas. Então começa por aí, fica a dica, tá, gente? Olha, até o próximo GlenceCast com mais um episódio. Na próxima semana, ó, acompanha aí, fica aqui com a gente. Gratidão. Tchau, gente.